Para começar a receita do nosso bolo, vamos colocar primeiro o açúcar, a margarina e também vamos acrescentar nesse momento os 2 ovos. Independente da batedeira que você tenha, inclusive essa massa você também pode bater na mão, mas é claro que com a batedeira fica muito mais rápido, não é verdade? Então nós vamos batendo até ter uma mistura bem clara e homogênea. Realmente precisa misturar. Esse é o segredo de você não ter aquele bolo com gosto excessivo de ovo, tá bom? Então bate ali pelo menos por uns 5 minutinhos, isso é claro, dependendo da sua batedeira. Feito isso, nós vamos então agora acrescentar a metade da nossa farinha e também a metade do nosso leite de coco. É importante respeitar ali o processo de cada receita e essa é uma receita testada. Inclusive, se você não é inscrito aqui no canal, tá perdendo tempo, hein? Porque toda semana nós colocamos pelo menos 3 videoaulas aqui no canal. Então, aqui abaixo tem um botão de inscreva-se. Clica nele e aproveita, ativa o sininho, porque toda vez que surgir um vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando. Agora sim, misturado, nós vamos agora acrescentar o restante da nossa farinha. Vai ser o restante do leite de coco e também o restante da nossa farinha de trigo. E só para ressaltar, é importante que a farinha de trigo esteja devidamente peneirada, para evitar que você tenha aquela massa com gruminhos, aqueles gruminhos indesejáveis ou aquelas impurezas que ninguém quer no seu bolo. E aí, feito esse processo, você vai ter uma massa bem homogênea e misturada. E se você está gostando desse nosso vídeo de hoje, também deixe o seu like. Se você já é nosso aluno, então o like é de lei, é aquele joinha aqui na parte de baixo. Acrescento o fermento e continuo misturando ali a nossa receita. O fermento nós sempre colocamos por último e isso é proposital, porque de marca para marca ele já pode entrar de repente aí em trabalho de ebulição, então nós só queremos que ele venha fazer isso ao chegar ao forno. Essa forma que eu estou utilizando é uma forma de 20 por 30, você pode dividir em 2 formas de 20 por 30, ou como no nosso caso nós temos aqui uma outra missão para o restante dessa massa, então eu vou usar também uma forma de 15 centímetros, mas nesse caso ela não vai se tornar uma massa alta, vai ser uma massa baixa, mas é realmente para usar como complemento de um outro bolo que nós vamos fazer aqui no canal. Forno pré-aquecido em 180 graus e vai ficar aproximadamente uns 40 minutinhos. Vamos preparar o nosso recheio de ninho. Vamos usar meia lata de leite condensado, 150 gramas de chocolate branco, 150 gramas de ninho e também vamos usar 100 ml de chantilly. O nosso chocolate precisa estar derretido, então leve para o micro-ondas de 30 em 30 segundos. Nesse caso aí, 30 segundos para mim foi o suficiente. Vou colocar esse chocolate num refratário maior para que eu consiga também adicionar os demais ingredientes. Se você ainda não faz parte do nosso grupo fechado no WhatsApp, tudo que acontece por aqui primeiro chega por lá. Então vale muito a pena você ir aqui na descrição do nosso vídeo e entrar no nosso grupo de WhatsApp. Vou colocar o leite condensado, meia caixa de leite condensado.
E também vou acrescentar nesse momento já o chantilly. O chantilly não precisa estar gelado. Misture bem e aí é hora de entrar em ação a nossa batedeira. Esse primeiro passo é o passo só realmente para poder envolver. E aí eu vou colocando o nosso leite em pó aos poucos. Eu particularmente prefiro que fique alguns pedacinhos de chocolate branco, porque quando você mastiga, você consegue perceber que tem algo diferente, aquela explosão de sabores que é, na verdade, o chocolate branco ali junto com o ninho. Nossa, fica muito bom. Vou acrescentando aos poucos todo o restante do meu leite em pó e aí fica, gente, uma consistência líquida, né? No primeiro momento, é aquele pastoso quase líquido. Não se assuste, é exatamente isso que nós precisamos, tá bom? Esse recheio, ele é um recheio que é um recheio de geladeira. Então não precisa se preocupar, porque realmente essa é a consistência dele. Nossa massa aqui, agora eu vou umedecê-la com a nossa calda base, mas nessa calda base eu coloquei leite de coco. Aquela água com açúcar fervido e acrescentei o leite de coco também. Vamos colocar o nosso recheio. Perceba que eu tenho um plástico na parte de baixo, fazendo todo a nossa proteção ali para que não venha agarrar na minha forma. Depois de montado esse nosso bolo, ele precisa ficar em refrigeração. Pode ser de um dia para o outro, agora no mínimo mesmo, ele tem que ficar pelo menos 2 horas na geladeira em boa refrigeração. Pode colocar no freezer também dá super certo. Molho também a parte de cima e o restante do meu recheio também vai ficar gelando por 2 horas para que eu possa fazer a cobertura. E você vai ver, nossa, que cobertura linda que vai ficar esse nosso bolo. Só para lembrar, é um bolo gelado, já gelou aí 2 horas. Nossa, aqui 2 horas é muito rápido, né? E aí eu vou tirar o plástico e você vai perceber que ele fica bem firme. Se você ainda não é membro aqui do nosso canal, agora você tem a opção de ser membro aqui do canal. Na parte de baixo você pode clicar em Seja Membro e tudo que acontece aqui e também alguns conteúdos que são exclusivos para membros, coisa de Centro Culinário, está aqui embaixo. Recheio firme, gente, ó, 2 horas que ficou gelando na geladeira e agora eu vou usar a manga de confeitar, mas na verdade nem precisava, sério mesmo, tá? Eu só vou usar a manga de confeitar porque eu tenho o costume de fazê-lo, então para mim fica um pouco melhor, até porque essa massa é uma massa bem úmida, ela está assim bem geladinha, então eu prefiro estar utilizando a manga de confeitar. Agora, com uma espátula, nós vamos espalhar, tá bom? Você vai ver que é muito fácil. Qualquer pessoa consegue fazer essa decoração. Decoração linda, inclusive, tá? E é claro, esse recheio ele vai dar para você fazer esses 2 bolos, dependendo da sua decoração. Se você quiser colocar muito recheio na parte de cima, então talvez não dê. Para fazer o acabamento, eu vou usar aqui o nosso beijinho da Pastoriza. Super indico o beijinho da Pastoriza. Caso você não tenha, não tem problema, você pode fazer um beijinho ou um próprio docinho mesmo e pode usá-lo como decoração. Agora você vai ficar pasmo com a ideia que nós vamos te dar nesse momento. Eu vou precisar de leite em pó, vou colocar numa vasilha e vou fazer todo o envolvimento desse nosso docinho com o leite em pó.
Fica muito bom, gente, sério mesmo. Você pode envolver com coco, caso você queira, né? Até combina, porque tem o recheio de ninho e tem a calda de coco na massa branca. Fica divino esse sabor. E aí eu vou fazer então aqui o acabamento colocando na parte de cima desse. Olha, gente, dá uma briga, você não tem noção da briga que dá na hora de pegar esse docinho. Cada um quer levar o seu. Por isso que eu coloquei um pouco a mais para que quando cortar a fatia, cada um fique com o seu e não tem briga, hein, gente? Uma peneira e o restante do meu leite em pó eu vou polvilhar esse nosso bolo gelado de ninho com massa branca. Gente, você não tem noção de como fica bom esse negócio. Faz aí na sua casa e comenta aqui embaixo, tá? Vamos cortar então, só para lembrar, ficou gelando por 2 horas. Usamos uma calda base com leite de coco e olha isso, gente, olha o meio. Bem certinho, um bolo que serviu para corte, ficou muito lindo. Muito obrigado pelo seu carinho e até o próximo vídeo!